Bom, pessoal, agora nós vamos resolver o exercício de número 2 da lista 4, tá? Esse exercício de número 2 ele é bem interessante porque eu vou mostrar para vocês como manipular um vetor do tipo char, né? Seria um vetor do tipo caracteres, tá? Bom, o exercício diz o seguinte: crie um software que solicite para o usuário digitar seu primeiro nome. Né? O sistema deverá contar a quantidade de vogais e consoantes e imprimir o resultado na tela respeitando a seguinte formatação. Então vamos lá. Eu digitei Samuel, né? Então ele contou aqui 3 vogais, que é a U, E, e 3 consoantes, que é o S, o M e o L. Então basicamente o usuário vai digitar o nome e em seguida o software vai ter que calcular, né, qual é a quantidade de vogais e consoantes, tá? Bom, primeiro, nós temos que entender que o usuário pode digitar, concorda comigo? O usuário pode digitar aí um nome com N caracteres. Concorda comigo? O usuário pode digitar um nome com N caracteres. Você sabe quantos caracteres que o usuário vai digitar, gente? Não, você não sabe, né? Eu também não sei quantos caracteres que o usuário vai digitar. Vai ter o nome do usuário, né? Então, o que você vai fazer neste caso em específico? Você vai colocar um vetor com um número de índices, né? Ou seja, um vetor com uma dimensão, com uma margem de segurança. Então, por exemplo, vou colocar aqui um vetor com 100 caracteres, ou seja, meu Deus, ninguém vai ter um nome com mais do que 100 caracteres. É até um exagero. Pode até colocar com menos, 20 caracteres, tá? Então, gente, a ideia aqui nesse exercício, como o usuário vai digitar o nome e você vai calcular o número de consoantes e o número de vogais desse nome, bom, você não sabe quantas letras tem o nome do usuário, concorda comigo? Então o que você faz nesse momento? Você dimensiona em um vetor com um número N, ou seja, um número X, né? Um número já, vamos colocar, por exemplo, 20. Vai usar as 20? Não sei, entendeu? Não sei. Não importa. Joga lá um valor que você pense assim, bom, o valor que eu vou colocar aqui, eu sei que nunca o usuário vai ultrapassar, ou seja, eu sei que nunca vai ter um nome que vai ultrapassar 20 letras, tá? Então, gente, qual que é a ideia? Então você vai criar lá um vetor, vou criar aqui um vetor do tipo char, vou chamar o vetor, vou atribuir o nome do vetor como nome, vou colocar 20 posições, ou seja, eu acredito que o nome que o usuário vai digitar aí não vai ter mais do que 20 letras, tá? Bom, preciso armazenar as informações que o usuário digitar. Agora, no caso de char, gente, é sempre interessante você trabalhar dessa forma. Digite seu nome. Quando eu estou trabalhando com vetor do tipo char, olha só, eu posso aqui, gente, colocar um %S. Vocês já trabalharam com esse %S aí, lembra não? Já trabalharam com esse %S. O que é um %S? Um %S é uma string, né? O que seria uma string? Uma string seria um conjunto de caracteres. Concorda comigo? Um conjunto de caracteres nada mais é do que um vetor do tipo char. Então, quando eu coloco aqui %S e na frente eu coloco o vetor nome, automaticamente o que o usuário digitar aqui, qualquer palavra, ou seja, qualquer nome que o usuário digitar aqui, automaticamente o C++ já vai armazenar as informações no vetor. Então, se ele colocar, por exemplo, se eu digitar aqui, por exemplo, Samuel, ele já vai colocar o S no índice 0, o A no índice 1, o M no índice 2, o U no índice 3 e assim por diante. Ou seja, ele já faz essa classificação aí para você, essa armazenagem, na verdade, né? Bom, outra coisa que eu tenho que fazer, eu vou criar aqui duas variáveis, vou chamar aqui, ó, consoante. Na verdade, eu vou chamar assim, ó, consoante. Vou inicializá-la com 0, porque é uma variável tipo, para armazenar um valor, uma contagem, né?
e vou criar uma outra variável chamada vogal. E também vou inicializar essa variável com 0, justamente porque essas duas variáveis, né, eu vou armazenar a contagem das vogais e das consoantes, tá? Bom, gente, agora é o seguinte. Qual laço de repetição eu vou trabalhar neste momento, tá? O for, será que é um laço de repetição? O for é um laço de repetição adequado, né, para o meu projeto aqui, ou seja, para o meu software? Gente, o for você tem que partir, né, do pressuposto, seguinte pressuposto, você já tem que partir da ideia de que você já sabe qual é a quantidade de vezes que aquele laço vai repetir, né? Ou seja, ele vai executar o loop durante uma determinada quantidade de vezes. Então, quando você utiliza o for, você já tem na sua mente, pô, eu já sei quantas vezes eu vou repetir tal instrução. Só que nesse caso aqui, gente, você não sabe qual é a... Você não tem nem ideia de quantas letras tem o nome do usuário, concorda comigo? Você não tem noção. E eu também não. Então, é necessário que você crie aí um laço de repetição que tenha crie um laço de repetição, né, que tenha uma condição. E essa condição vai determinar o quê? Enquanto tiver letras, né, eu vou executando. Tem letras, eu vou executando. Tem letra, eu vou executando. A partir do momento que eu não encontro mais letras nesse vetor, ou seja, encontro um espaço vazio, aí sim eu vou parar, né, de fazer a varredura e vou mostrar o resultado na tela. Então o melhor laço de repetição neste momento é o laço de repetição while. Tá? Se eu vou trabalhar com while, gente, eu preciso também criar uma variável chamada contador. Tá? Essa variável vai começar com 0. Por que eu preciso criar uma variável contador, professor? Porque é ela que vai determinar a varredura dentro do vetor. Então, olha só. Enquanto nome no índice contador for diferente de... Vamos colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é nu. Tá? Enquanto... Deixa eu só compilar, gente, para ver se nu... tem um probleminha aqui. Nu. Agora me fugiu da mente aqui qual é a sintaxe para trabalhar com objeto vazio, tá? Me dá só um minutinho aqui. Me fugiu da memória. É nu com letra maiúscula, tá? Tá bom. Nu com letra maiúscula. Deixa eu ver se ele vai compilar. Tá. Nu com letra maiúscula. Ok. Eu não estava me lembrando se era com letra minúscula ou maiúscula. Bom. Aí é o seguinte. Olha só a estrutura do laço de repetição que eu coloquei aqui. Enquanto o vetor nome no índice contador for diferente de vazio. Por quê? Vamos supor que eu escrevi Samuel, né? O meu nome Samuel tem 6 letras, então ele vai armazenar no índice 0 até o índice 5. Então, o índice 0 até o índice 5 vão ter 6 letras, tá? Agora, do índice 6 até o índice 19, porque eu tenho 20 posições aqui no vetor, concorda comigo que ele vai ser vazio? Bom, se ele é vazio, eu não vou fazer nada, ou seja, o meu cálculo aqui para detectar se a letra é vogal ou se é consoante... Bom, ele tem que fazer, ele tem que executar essa operação aí num índice do vetor que tem uma letra armazenada, ou seja, na posição em vazio não me importa. A posição em vazio no C++, gente, é a nu, ou seja, enquanto o nome, né, ou seja, eu estou fazendo uma varredura aqui no vetor, enquanto o nome na posição contador for diferente de nu, aí sim eu vou fazer a classificação para ver se o vetor, se a letra é par ou se é ímpar, né? E eu tenho que colocar aqui um contador mais, ou seja, esse meu contador mais aqui, o que ele vai representar para mim, gente? Esse contador mais aqui,
ele vai representar aqui para mim a quantidade de letras, concordam comigo? Né? Enquanto o nome na posição contador for diferente de null, né, ele vai incrementando 1 e testando, concorda comigo? Então, se, por exemplo, se o meu nome é Samuel, tem 6 letras, então ele vai mostrar aqui 6 no contador, ou seja, ele vai armazenar 6 no contador, né? Então esse contador é como se fosse o meu i lá no for. O que ele vai fazer? Ele vai ficar incrementando, e esse incremento vai fazer o que para você? Ele vai fazer uma varredura no vetor, ou seja, enquanto o vetor no índice contador for diferente de vazio, ele vai executar aí a operação para ver se a letra é vogal ou se a letra é consoante, tá? Tem que ter esse contador, gente, porque senão eu não consigo fazer a varredura no vetor, tá? Então vamos lá. Como que eu sei... por isso que também, né, só um detalhe importante, eu inicializei minha variável contador com 0, tá? Para ela começar no 0 e ir varrendo até a última letra. Bom, como que eu determino? Como que eu posso fazer para verificar se se a letra é uma vogal ou consoante? Eu vou partir do princípio da vogal, porque são 5 letras, tá? Então vamos lá. Se, veja se vocês concordam comigo, número no índice contador, tá? For A, concorda comigo? Ou, vou colocar um or aqui. Ou for A ou é ou I ou A, E, I, O ou U, quer dizer o quê? Isso é uma vogal, né? Bom, gente, eu parti do ponto aqui em que a minha letra, ou seja, o usuário vai digitar o nome em maiúsculo, tá? Agora, se você quiser algo mais dinâmico, aí você pode colocar o A minúsculo, o E minúsculo, o I minúsculo, o O minúsculo e o U minúsculo aqui também. Então você iria repetir toda essa estrutura aqui e colocando, né, a comparação aí com as vogais em minúsculo. Aqui eu estou partindo do pressuposto que o nome que o usuário vai digitar vai ser sempre em maiúsculo, tá ok? Vai ficar mais fácil aqui o entendimento. Bom, então vamos lá. Se o vetor número... Oh, gente, perdão, é nome. Eu estou colocando número aqui, é nome. Perdão, gente. Que número que é nome? Nome. Perdão, aí. Então percebam que essa variável contador, ela vai ser uma variável que vai determinar aí para mim, né? Ou seja, ela vai fazer a varredura dentro do vetor. Então vamos lá. Conforme ele for fazendo a varredura, bom, se nome no índice, por exemplo, 0 for A, ou E, ou I, ou O, ou U, quer dizer o quê? É uma vogal, concorda comigo? Então vou colocar aqui vogal mais. Vogal mais vai representar o que para mim? Porque eu estou incrementando 1 na variável vogal, né? Ou seja, estou contando 1. Bom, se não for A, não for E, não for I, não for O e não for U, quer dizer o quê? É uma consoante. Então vou incrementar 1 na consoante aqui, tá? Perceba que eu preferi trabalhar aqui com a vogal, né, gente? Porque a vogal são menos letras, né? Então, bom, se não for A, não for E, não for I, não for U, automaticamente essa letra é uma consoante, tá? Então percebam, gente, que a forma de você manipular um vetor do tipo char, né, é bem semelhante à manipulação de um vetor do tipo int, tá? É muito semelhante. A diferença aqui é que agora eu estou trabalhando com letra, né? Mas a ideia de manipulação é a mesma. E o resultado final, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a quantidade de vogais, né? Então vou colocar aqui 1% D para mostrar a quantidade de vogais. E vou colocar aqui a quantidade de consoantes, né? Vou colocar mais 1% D aqui para mostrar as informações. Aí aqui vai mostrar a vogal e aqui a consoante, né? Ou
seja, no final eu vou mostrar a contagem, né, da variável vogal e consoante. Vou compilar aqui, ó. Vou digitar, como eu falei para vocês, a classificação aqui tem que ser sempre maiúscula, né? Então vamos lá. Samuel tem 3 vogais e 3 consoantes. Vamos digitar outro nome aqui, por exemplo. Paulo. Paulo tem 3 vogais, A, U, O e 2 consoantes, que é o P e o L. Ou seja, funcionou perfeitamente aí, tá? Então percebam, gente, que nesse exercício aí eu trabalhei com o vetor do tipo char e não utilizei o last repetição for. Neste modelo aqui eu decidi trabalhar com o last repetição while, justamente porque eu não sei quantas vezes eu vou ter que repetir a instrução, né? Então, se o meu nome é Samuel, meu nome é Samuel, eu preciso testar, né, essa condição aqui 6 vezes, porque são 6 letras. Se o meu nome é Paulo, eu tenho que testar 5 vezes, ou seja, eu não sei quantas vezes em que o usuário vai necessitar, aí, ou seja, quantas vezes o meu código tem que executar essa rotina aí de teste, né, para verificar se é uma vogal ou para verificar se é uma consoante. Então, quando eu não sei quantas vezes eu necessito executar determinada instrução, eu sou obrigado a trabalhar com last repetição while ou o do while. E neste modelinho aqui, ficou bem fácil de entender, né? Ou seja, enquanto, durante a varredura, né, eu encontrar algo diferente de vazio. Bom, algo diferente de vazio, null significa vazio, né, dentro do C++. Então, enquanto eu encontrar algo diferente de vazio, quer dizer que eu tenho uma letra, né? Se eu tenho uma letra, aí eu testo para ver se é uma vogal ou uma consoante, e logo em seguida incremento 1 na variável e vou para a próxima, e assim por diante. A partir do momento que eu não encontrei uma letra, simplesmente eu não vou entrar dentro desse last repetição aqui. Concorda comigo? Ou seja, eu não vou adentrar, né? Ou seja, a esse last repetição. Ou seja, enquanto for diferente de null, eu estou executando. A partir do momento em que eu encontrei uma posição em vazio, ele sai fora, né? Então, por exemplo, Samuel ele vai armazenar o S no índice 0 e o L no índice 5. Então ele vai encontrar letras desde o índice 0 até o índice 5. A partir do índice 6, gente, ele vai encontrar uma posição vazio. Bom, encontrou a posição vazio, ele sai fora desse last repetição e já imprime aqui a resposta, né, que seria a quantidade de vogais e a quantidade de consoantes. Então a ideia aqui, gente, ela é bem semelhante à manipulação de vetores do tipo inteiro, tá? Só tem essa jogadinha aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, basicamente agora, com a resolução desses 2 exercícios aí, desde o exercício 1 até o exercício de número 2, né, já vai dar uma boa base aí para que vocês possam, né, desenvolver os demais exercícios da lista. Ok, gente? No próximo vídeo eu vou comentar com vocês, passar algumas dicas, né, de como passar algumas dicas, né, dos exercícios que vocês deverão desenvolver para mim como tarefa variativa para essa semana aí, tá? Bom, gente, vou ficar por aqui. Um forte abraço.